Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos talvez mais abstratos e, ao mesmo tempo, fascinantes da teologia cristã: a identidade e a obra do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada em como os textos-fonte descrevem essa figura não como uma ideia vaga, mas como uma presença superativa e definidora. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos tentar definir a identidade. Depois, vamos seguir os rastros dessa atuação ao longo da história bíblica. Em terceiro, a gente vai decodificar os símbolos que são usados para descrevê-lo. E, por fim, vamos entender a diferença entre o poder que ele dá e o caráter que ele forma. Então, vamos começar pela pergunta mais básica de todas, né? Quem ou o que é o Espírito Santo? A forma como os textos o apresentam é bem específica. E a questão central que os textos originais tentam responder é justamente esta. Estamos falando de uma espécie de energia cósmica, uma força, ou de um ser com personalidade, com vontade própria? A resposta que eles dão, na verdade, é bem direta. E o ponto principal aqui é que os textos descrevem ações e emoções que são de uma pessoa, sabe? Falam de alguém que toma decisões, que se comunica com direções claras, que ama, que pode se entristecer e que atua como um intercessor. Isso não são características de uma força, mas sim de uma consciência. E não para por aí. Além da personalidade, os textos atribuem qualidades que são, olha, exclusivas da divindade. Vamos ver 3 exemplos bem marcantes que ajudam a gente a entender melhor a natureza dele. Primeiro, a eternidade. Uma das fontes lá em Hebreus usa o termo Espírito Eterno. Isso indica uma existência que não está limitada pelo tempo como a gente conhece, sem começo nem fim. Depois, vem a onipresença. Com base nos Salmos, a análise mostra que, simplesmente, não existe um lugar no universo, do céu ao fundo do mar, onde a presença dele não esteja. Ele preenche tudo, ao mesmo tempo. E, por fim, a onisciência. Ele não só conhece os fatos. Os textos indicam que ele sonda os pensamentos mais íntimos, as intenções do coração, antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca. Agora vamos avançar um pouco e ver como essa presença é descrita agindo de maneiras diferentes ao longo da história que a gente encontra nas Escrituras. E aqui tem uma virada de chave fundamental. No Tanakh, a presença era externa, seletiva, uma capacitação para uma missão específica. Mas na Brit Hadashah, a promessa, que já aparecia lá em Joel, se cumpre. E a presença se torna interna e universal para todos que creem. É uma mudança enorme. E os exemplos nos textos são bem claros, né? Arão foi ungido para o serviço sagrado. Gideão, que era um homem medroso, foi revestido de coragem para a batalha. Davi foi capacitado para ser rei. E Elias? Bom, Elias manifestou um poder profético tão grande que seu sucessor pediu uma porção dobrada desse mesmo espírito. Certo, mas como é que a gente consegue entender algo que é invisível? Para isso, os textos usam uma linguagem super rica em símbolos e figuras. Eles transformam o abstrato em algo concreto para a gente. A pomba, por exemplo, que aparece no batismo de Jesus, ela simboliza essa natureza mansa, pura, pacífica do Espírito. É um sinal da aprovação de Deus. Já o fogo tem uma ação dupla. Ele purifica o que é valioso, tipo o trabalho de um ourives, e ao mesmo tempo consome o que é impuro. Representa tanto a santidade quanto o juízo de Deus. O vento, ou ruach em hebraico, é uma imagem de poder. Ninguém vê de onde ele vem, mas os efeitos são impossíveis de negar. Isso ilustra perfeitamente a ação soberana e invisível do Espírito, que age onde quer e produz resultados que todo mundo vê. E por último, a água. Assim como a água limpa e gera vida, o Espírito é apresentado como aquele que purifica espiritualmente e que mata a sede mais profunda da alma, trazendo vida onde antes só existia secura. E isso tudo nos leva à nossa última parte, que é onde a gente explora o impacto final dessa presença. A diferença crucial entre o poder que ela pode conceder e o caráter que ela tem o objetivo de formar. Essa tabela aqui resume a diferença de um jeito brilhante. Tem-se nos dons como ferramentas, habilidades especiais dadas para servir. Já o fruto não é sobre o que a pessoa faz, mas sobre quem a pessoa é, sobre quem ela se torna. E os textos de Gálatas são bem específicos nisso. Não se fala em frutos, no plural, mas em o fruto, no singular.
Isso é um detalhe importante, pois indica que essas 9 qualidades não são um cardápio de opções, mas um conjunto único, integrado, de virtudes que mostram um caráter transformado. Então, o ponto crucial que o material destaca é este. Enquanto os dons são manifestações de poder, a maior evidência da obra do Espírito é a transformação por dentro, é a formação de um caráter que reflete amor, paciência, autocontrole. E essa bênção antiga, essa bênção apostólica, resume perfeitamente a teologia que a gente viu aqui. Ela encapsula a graça, o amor e a comunhão, mostrando uma operação que é distinta, mas ao mesmo tempo totalmente unificada. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Depois de ver como os textos descrevem essa identidade e essa ação toda, a questão que fica no ar é sobre a relevância e o impacto que essa presença continua a ter nos dias de hoje. Obrigada pela companhia.